Março vai ser um dos meses mais importantes do ano e com certeza um dos mais malucos. Por isso, hoje aqui no vídeo a gente vai fazer uma varredura especial sobre esse mês, falando dos pontos mais importantes e um conselho de energia geral. E depois a gente vai fazer uma leitura especial para cada grupo de signos. Então fica até o final porque esse vídeo vai ser praticamente um tutorial de sobrevivência para esse mês. Então primeiro vamos recapitular os dados mais importantes que a gente já sabe. Que é o fato da gente estar no ano de energia 1, energia de guerreiro, de liderança, de movimento. Ano regido pelo deus Ares, que é o deus da guerra. E pelos arcanos 10, que é a roda da fortuna, e 1, que é o mago. E já porque a gente sabe que não é um ano que vai ser de muita paciência, um ano de muito marasmo, de coisas paradas. E é exatamente o oposto, é um ano de movimento, é um ano onde vai exigir que a gente saia da nossa zona de conforto para começar novas jornadas. E já começa pelo fato de que antes de começar certas jornadas, a gente tem que terminar outras anteriores. Ou seja, além de ser um ano de vários inícios, é um ano onde a gente também vai querer terminar muita coisa e tirar muita coisa da nossa vida, fazer uma limpeza geral. A gente vai estar com o nosso chakra básico vibrando, com o nosso fogo em labareda aqui dentro. Até porque, por se tratar de um ano com o arcano da roda da fortuna, que pra quem não sabe é um arcano que fala muito sobre mudanças rápidas, mas principalmente aquelas mudanças que a espiritualidade, que o universo, o destino vão propor pra você. E que você não tem muita opção de escolha, é aceitar e conseguir surfar nessa onda. E aí a gente entra com o poder do arcano do mago, que é pegar todas as nossas habilidades, tudo aquilo que a gente já tem, porque a gente já tá preparado o suficiente pra aproveitar cada oportunidade que vai aparecer. Tanto oportunidades de começar novos ciclos e as oportunidades que a gente estava há tanto tempo esperando para encerrar e tirar de perto da gente tanto coisas, ocasiões e pessoas que a gente não aguentava mais. Então já deu pra perceber que esse vai ser um ano de muitas surpresas. Inclusive no mundo a gente já vê uma energia muito estranha, de muitas coisas doidas acontecendo que a gente na nossa geração nunca pensou em ver. E aí vindo pro nosso presente, que é o mês de março, a gente tá falando de um mês de energia 3. 3 que é um número de expansão, comunicação, espiritualidade, de impulsos, de expor quem a gente é e o que a gente sente. E a gente vai ter mais um pitaco da energia de Áries, dessa energia de guerra e movimento, porque março é regido pelo planeta Marte, que é o planeta de Áries. Então vai ser um mês em que os impulsos vão estar muito fortes, em que a falta de paciência, a vontade de mudar, de gritar, vai estar assim gigantesca, explodindo. Só que a numerologia do mês de março desse ano, ele vem com a energia 4. 4, para quem não sabe, é um número de disciplina, de ordem, de organização. É um número que não aguenta bagunça, é um número que coloca estrutura na gente. É exigente e muitas vezes até meio sem graça. Que é o total oposto dessas energias que a gente estava falando. Só que como eu falei, março vai ser um mês muito maluco, porque além de ter o portal do dia 3 do 3, que é um portal que tem a ver com todas essas energias que a gente acabou de falar, vai ter exatamente uma lua de sangue nesse dia, ou seja, um eclipse lunar. E um eclipse lunar no signo de Virgem, que tem exatamente a energia desse número 4, que é um signo que precisa de organização, precisa de estrutura. Então percebe que vai ser um mês muito dual. Um mês onde você vai querer ter impulso, mas vai ter alguma coisa te segurando e não vai deixar as coisas darem certo se você não tiver o mínimo de organização e estrutura. Então dá também pra gente falar da energia de complementos. Inclusive se a gente pega o arcano 3 e 4, a gente tem imperador e imperatriz. Imperatriz falando da nossa energia feminina, do regente de tudo aquilo que é do nosso interno e da nossa espiritualidade, ao lado do imperador, que é o número 4, que é o número da organização, que é o rei do nosso mundo externo, da externalização de tudo que tem dentro da gente, de dar estrutura, de tornar palpável aquilo que a gente quer colocar no mundo. Então acho que além de você ter reparado que esse vai ser um mês muito maluco, ele vai ser decisivo para muita coisa. Além de ser um mestre para ensinar a gente a realizar, ele vai ser também um professor exigente que vai botar ordem na casa, que vai ensinar que não adianta a gente ter só impulso, a gente querer fazer as coisas no fogo. A gente vai ter que usar estruturas palpáveis, a gente vai ter que usar nossa inteligência e as nossas habilidades. E eu acabei de reparar que eu deixei o imperador invertido, releva isso, é que eu tenho que ficar olhando aqui e eu não percebo o que tá aqui do meu lado. Então esses são os dados mais importantes para você entender agora esse mês de março. Se você quiser, uma dica muito importante é que você vá procurar exatamente todas essas energias que eu falei. Eu não vou frisar muito, porque senão o vídeo vai ficar muito comprido. Que eu sei que vocês já devem estar aí roendo a unha esperando o signo de vocês. Então vai procurar de cada um desses tópicos que eu falei, tanto dos arcanos, tanto dos arcanos aqui desse mês, quanto da numerologia, e pesquisa também bastante sobre Deus Ares, porque as pessoas subjugam muito Ares como se fosse simplesmente um deus que não tem raciocínio nenhum, como se fosse puro impulso, puro fogo e que só vai fazer as coisas pelo próprio ego, o que tá muito errado, porque só vence guerra quem tem estratégia e frieza. Ele vai trazer essa força do guerreiro, mas ao mesmo tempo ele vai mostrar pra você que um guerreiro só com força e sem sabedoria não chega em lugar nenhum, e é de fato uma das energias masculinas mais importantes que a gente pode sim ter do nosso lado. E para finalizar aqui essas primeiras informações, vamos pegar aqui no oráculo das fadas
um conselho geral da espiritualidade dos nossos mentores sobre o mês de março. E a gente veio com o rato do campo na porta. Em primeiro lugar, muito engraçado, porque é a carta número 28, que já traz a nossa energia do número 10 de novo, do número 1. E essa é uma carta que complementa muito bem tudo isso que a gente estava falando, porque ela vai falar exatamente de estrutura. E exatamente a palavra-chave dela é casa. Casa no sentido também do nosso lar, do lugar onde a gente habita, os lugares onde a gente mais frequenta, a estrutura que a gente tem de trabalho, de amizade e inclusive a estrutura do nosso corpo. É uma carta que leva a gente a se perguntar se os lugares onde a gente frequenta, essas várias casas que eu citei aqui, elas ainda têm a ver com você. E sabe no começo do vídeo que eu falei que como o ano 1 ele é sobre começos, ele também automaticamente é sobre finalizações? E é exatamente sobre isso, sobre você entender o que nessa nova fase, inclusive mundial, tem a ver continuar do seu lado ou não. Então, antes de tudo, e aproveita que março ainda tá pra começar, aproveita que a gente vai ter um final de semana com o último dia de fevereiro e o começo de março, para ficar um pouquinho mais sozinho, um pouquinho mais reflexivo. Analisa tudo que tem na tua vida, de companhias, a lugares, a hábitos, a tua saúde física, e entenda o que ainda ressoa com o teu coração e para onde o teu coração tá querendo caminhar. O que combina com isso ou não. E usando bem essa energia estratégica do 4 de Virgem, faz uma lista mesmo. Começa a entender tintim por tintim o que tem aí com você. E usa a força do 3 de Marte e de Áries para você conseguir levantar da cadeira e não ter medo de fazer certos cortes, não ter medo de tirar certas coisas da sua vida que não fazem mais sentido. E depois de analisar tudo isso e promover essa limpeza, fortaleça as suas estruturas, fortaleça a sua saúde física, a sua força mental, a confiança nas suas habilidades, para que você se torne quase inabalável e confie no seu taco toda vez que a vida trouxer uma dessas mudanças malucas que eu falei, que é o que esse ano vai trazer mesmo. Porque confiando em você e tendo muito claro quais são os seus poderes e habilidades, você vai conseguir passar por tudo que se apresente para você. E agora, mês de março explicado, vamos partir para a parte dos signos. Lembrando que vale muito a pena você assistir daqueles que você tem Sol, Lua e Ascendente. E ó, só para te lembrar que se você tá gostando da nossa conversa e tá te ajudando, quer dizer que a gente seria uma ótima dupla para trabalhar em cima das suas questões. E aqui embaixo tem meu site, também meu WhatsApp, ambos com meu catálogo completo de consultas de tarô, de vidas passadas, psicografia e canalização de mensagens dos mentores. Vai ser um prazer te receber e te ajudar com o que você estiver precisando. Para o vídeo não ficar muito comprido, como eu falei, eu vou dividir entre os elementos. E vamos começar com os signos de água. Então primeiro vamos olhar sobre a energia geral do nosso mês, qual arcano vai representar todo esse movimento. E a gente saiu com o arcano da Torre, que muita gente não gosta, mas eu particularmente adoro. Porque ela é uma carta de abalar estruturas. Ela vai falar exatamente com esse conselho final que a gente teve de março, de prestar atenção em como é que tem sido cada estrutura da nossa vida, cada uma dessas casas que a gente falou. E ela é ótima nesse sentido porque é uma carta que traz a verdade nua e crua, bem escancarada na cara. De um jeito que apego emocional ou sensibilidade emocional nenhuma consiga passar pano. A verdade, ela vem pra gente. E sejam verdades de relacionamento, de trabalho, de saúde, de hábitos, enfim, de tudo que você pode imaginar. Ela mostra aquilo que tá fraco, tudo aquilo que não aguenta mais se segurar. Então também ela vai ajudar nesse sentido dessa energia do 1, onde a gente precisa ter vários recomeços e várias finalizações. Ela vai mostrar tudo aquilo que tá só por apego, por costume na nossa vida e vai forçar a gente a abrir espaço para as coisas novas. Então espere um mês de muito movimento, um mês onde vai escancarar a verdade nua e crua de tudo que tem na nossa vida, desde o nosso mundo interno, então as nossas emoções, sentimentos, pensamentos, saúde e tudo aquilo que está no nosso mundo lá fora, que podem ser desde amizades, relacionamentos, família, trabalho, tudo aquilo que a gente frequenta, enfim, tudo que tem a ver com o nosso reino do mundo lá fora. E sim, às vezes as verdades que vêm através de uma torre, elas vêm de uma maneira forte, mais bruta, mas ela sempre traz uma verdade necessária, ela sempre vai trazer um movimento que a gente estava precisando fazer e não estava tendo coragem. E o segredo para viver bem esse momento é não teimar, é ir a favor dessa corrente, não contra ela. Então vamos dar um exemplo de relacionamento. Imagina que você tem uma amiga de uma vida inteira. Uma amiga que ultimamente, ou já faz tempo, você se sentia meio acuada, você não se sentia mais tão à vontade. Só que você não entendia muito bem. É uma pessoa que você ama, que estava com você uma vida inteira, só que do nada começou a te incomodar e parece que começava a forçar você a viver numa versão antiga sua que não te pertence mais. Porque é uma amizade que te deixa muito pressionada. Por mais que te ame ou te ajude muito, não te dava muito liberdade para ser quem você é nesse momento. Para amadurecer, para viver as suas novas verdades, os seus novos
tempos de vida. E aí do nada acontece alguma coisa que mostra exatamente pra você tudo isso que estava acontecendo. Coisas que você só suspeitava, mas que agora a situação transformou num fato, numa verdade. Fez com que você não se sentisse mais ingrata ou maluca. Você viu que você não estava imaginando coisa à toa, que realmente aquela pessoa estava te fazendo mal. E aí essa verdade que aparece, você não consegue passar pano, você não consegue voltar atrás. E você não vê outra opção se não começar a diminuir o convívio, diminuir as notícias que você passa pra essa pessoa, as novidades da tua vida. Se não até uma vontade de cortar, de eliminar essa amizade. E aí, como eu falei, você seguiu o meu conselho de ir a favor dessas mudanças. Você não lutou contra, você não tentou passar pano, você não tentou dar desculpa pra essa amizade. Você aproveitou a ocasião pra começar a se libertar disso. E aí o resultado final é que você começou a se sentir mais leve, mais feliz, mais livre pra ser quem você é. E esse é um dos grandes exemplos que eu posso trazer pra você sobre uma situação de torre, sobre uma verdade que aparece sem que você esteja esperando e aí te liberta de tudo aquilo que te fazia de mal. Então esse mês de março vai ser sobre você descobrir muitas verdades, você abalar suas estruturas, não no sentido negativo, mas nesse sentido de te libertar, de limpar esse terreno para você conseguir reconstruir tua torre, tua casa, suas estruturas, mas um terreno sólido, um terreno que faz sentido para você, onde você se sente bem. E às vezes pode sim vir de uma maneira meio bruta, que estressa, entristece a gente, mas é uma coisa que depois que aquela emoção do momento passa, você não desejaria que tivesse sido de qualquer outra forma, porque aí você consegue de fato tirar da tua vida tudo aquilo que te fazia mal e você mesma não conseguia enxergar. E esse espaço novo reafirma o seu poder porque você começa a se sentir livre para plantar, para reestruturar segundo a sua verdade. Então aproveita e surfa na onda dessa torre. E agora vamos dar uma olhada no nosso campo emocional e amoroso para esse mês, que teve como arcanos principais a estrela, tanto quanto o julgamento. Tem muito a ver com a nossa torre. E para complementar, o 2 de paus e o valete de copas, que trazem novidades muito boas e um horizonte novo para a gente alcançar. E essa é uma combinação muito maravilhosa para esse mês que acompanha direitinho a torre, como eu falei. Porque é uma combinação que traz um respiro, é uma combinação que traz uma cura, uma finalização e novas oportunidades. Como eu falei, isso aqui a gente está falando tanto do seu campo de estrutura emocional aí dentro de você, tanto quanto o nosso campo amoroso. Com todas essas verdades que vão acabar aparecendo, você vai conseguir tomar todo o empurrão que você precisa para se despedir daquilo que não te faz bem. A gente vai finalmente conseguir encontrar uma cura para tudo isso. E não só encontrar a cura, mas receber uma onda de novas esperanças, uma onda de renovação, de um horizonte enorme por onde a gente pode seguir. A vida vai trazer novas oportunidades, novos caminhos. E falando bem nessa questão de relacionamento, você pode sim ser uma dessas pessoas que já terminou um relacionamento ou tá tentando tomar coragem para terminar. E esse é o momento ideal para você fazer isso. E aqui a gente vai falar tanto do nosso campo emocional que tá aqui dentro, quanto do nosso campo amoroso, de relacionamentos. E a gente tem muita novidade chegando pra gente nesse sentido, porque esse campo ele vai estar 100% condizente com a nossa torre, com essa energia anual de finalizações e novos começos. A gente vê aqui que tem muito apego e muitos hábitos emocionais que já não fazem mais parte desse seu novo eu, ou desse eu que precisa nascer para você conseguir triunfar nesse ano de 2026. E esse mês de março ele vai estar propício exatamente para você buscar a cura de tudo isso, a limpeza de tudo isso. Porque a vida vai te trazer uma nova oportunidade fresquinha que você vai conseguir pegar assim que você se despedir desse padrão antigo. Então, trazendo para a área amorosa, você pode ser uma pessoa que estava no final de um relacionamento ou que acabou de terminar, ou que está precisando de um empurrãozinho para conseguir fazer isso. E nesse mês você vai encontrar toda a força, porque nesse campo esse mês, a vida não vai te deixar só no campo da limpeza. Ela vai te trazer a limpeza, mas logo em seguida uma luz, uma nova oportunidade. Aquele medo de terminar ou uma amizade ou um relacionamento, ele vai ser extremamente enfraquecido porque a vida vai trazer novos horizontes para onde a gente pode seguir. Ela vai mostrar que tem vida após término de relacionamento, vida após término de amizade e que vão vir muitas coisas boas esse mês. A gente vai cruzar com muitas pessoas que condizem com essa nossa nova fase, assim como até a oportunidade de novo relacionamento. Esse é um mês de renovação, então busca a sua reconexão emocional. Antes de tudo, com você mesmo. Então olha pra dentro, olha pro seu coração, tenha coragem de mudar de padrão, tenha coragem de fazer diferente.
porque a vida tá batendo na porta para te trazer muita novidade. Só que quem precisa abrir essa porta e passar por ela é você. Tenha coragem, porque como eu falei, atrás dessa porta tem muita coisa boa para você agarrar. Porque além de ter essas novas oportunidades de relacionamentos, tanto de amizade ou amoroso, que você pode encontrar uma pessoa para iniciar uma nova relação, você vai ter muita oportunidade de se sentir completa. Porque uma pessoa que busca a inteligência emocional, ela se sente bem com ela mesma e ela consegue ter um padrão, um senso crítico para saber quem ela vai deixar ou não entrar na vida dela. Você vai saber olhar de maneira mais inteligente para essas pessoas que estão chegando, porque você vai conseguir se sentir bem o suficiente para respirar antes de tomar qualquer decisão. Você vai conseguir analisar, até porque a cura desse emocional vai trazer a sua essência para fora, vai trazer a sua própria luz, e essa sua luz vai te guiar nisso tudo. Então use março com todas essas verdades que vão acontecer, com todas essas estruturas que vão se abalar, para trazer a sua essência, para saber aonde é que você vai começar a plantar a partir de agora, para conseguir entender o momento certo de colher, de deixar novas sementes entrarem no seu jardim, sementes que sincronizem e conversem com quem você é, com a sua luz e com a sua essência. Então arregaça as mangas, porque esse mês, através de cada verdade, cura ou corte que vai aparecer, você vai sim ser recompensado com novas oportunidades. Agora vamos olhar para o nosso campo de materialização, quanto que a gente vai conseguir trazer essas verdades para fora e entender um pouquinho mais do nosso campo financeiro e até de trabalho. Que teve como arcanos regentes o Diabo e o Sol. E para complementar, o nosso 5 de espadas e o Ais de paus. E essa aqui é uma energia que se estende bem do nosso campo amoroso, da torre. Ela conversa muito com toda essa linguagem do nosso mês de março. Porque aqui a gente também traz a energia de novos começos. E novos começos onde a gente vai precisar pensar muito na gente primeiro. Você vai ser sua nova prioridade, mas não pensa que você vai ser egoísta por conta disso. Como as verdades vão aparecer, você vai conseguir entender aonde você tem se sentido preso. Quem tem feito demais sua cabeça para te deixar pequeno e parado no lugar. E, inclusive, depois de fazer essa análise interna do teu emocional, você vai conseguir entender quais hábitos seus têm te prendido para trás, te prendido num lugar que você não cabe mais. Você vai entender com quem você tem que ter cuidado, em quem você realmente pode confiar. E como no outro campo, aqui também a gente vai ter uma necessidade muito grande de limpeza. E que vai também trazer novas oportunidades, não vai deixar a gente parado num campo vazio, vai trazer novos começos. E como eu falei, não tenha medo de ser egoísta, de mostrar a sua luz e se tratar como prioridade. Tenha um tanto mais de protagonismo, de liderança nesse teu campo de materialização, de trabalho ou financeiro. O sol ele vai surgir para você conforme você for se afastando de influências negativas. E não tenha medo de brigar por aquilo que você deseja e proteger o teu lado e o que é seu em meio a uma competição. Esse é o mês para você ter muito jogo de cintura, porque para se livrar do que te faz mal, às vezes não é só dando um grito, você vai precisar ter estratégia. Tenta usar a força de Áries para te ajudar a quebrar certos padrões que você tinha medo ou que você estava preso, usando muita estratégia e jogo de cintura para você conseguir se sobressair nas situações. E para a prosperidade te alcançar esse mês. Chega de deixar o outro passar na frente, chega de deixar o outro levar as suas vitórias para casa. Tá na hora de pensar um pouquinho mais em você e não ter vergonha de pegar as oportunidades que você tiver. Porque o seu meio material vai exigir que você assuma essa nova versão, você assuma a tua essência. Quando as verdades aparecerem com a torre, não tenha medo de começar a construir o seu castelo com o material que você acha correto, com o meio de trabalho que você acha correto, com o meio de construção que você acha correto. Então usa a força da tua estratégia e a sua sabedoria nesse momento. Não se importa com o que os outros vão falar. Deixa a tua sabedoria te guiar e vai em frente. Porque basta você analisar, ter o melhor jogo de cintura e as melhores estratégias que condizem com os teus valores para você conseguir vencer esse mês, materializar o que você precisa, prosperar financeiramente e no trabalho. Então também espere muito movimento aqui nessa área. E também para cada limpeza uma nova oportunidade. A cada espaço que você abre, uma nova semente para você plantar. E agora vamos pegar um conselho final da espiritualidade e fazer um resumo para você esquematizar tudo isso. E aqui, minhas sereias e meus sereios, no Tarô das Fadas a gente saiu com um sapo mágico. Uma carta de energia 5, que é uma carta muito legal que fala de uma coisinha muito especial que tem aí dentro de você e que vai te ajudar a trazer sua sabedoria e sua autenticidade para te liderar esse mês, que é a sua criança interior. A nossa criança interior não é nada além do que um sinônimo para nossa essência pura e verdadeira. Antes da gente encarnar, antes da gente ter esses vícios terrenos, mudanças que todas as coisas que aconteceram com a gente, de boas a más, fizeram na nossa personalidade, a nossa criança interior é um resgate de toda a pureza da nossa essência antes de tudo isso mudar a gente. Quando a gente fala da nossa essência pura, a gente tá falando do nosso espírito, nossa alma, a centelha divina do nosso eu superior, que é onde tem todos os direcionamentos que a gente precisa para
para seguir nossa vida aqui na Terra, para ser mais quem a gente é, porque a nossa essência, o nosso coração é a bússola que leva a gente a fazer o que a gente precisa nessa Terra, a purificar cada vez mais o nosso espírito pra gente alcançar uma evolução maior. Então sempre que a gente fala da nossa criança, a gente tá falando dessa nossa essência. E lembra que eu falei que a torre, ela é sobre verdades, ela é sobre quebrar as máscaras e abalar estruturas? E que ao todo esse mês mostrou o quanto que era importante você fazer uma limpeza e viver conforme você, usar a tua sabedoria para ter jogo de cintura, para ter consciência, para filtrar o que entra ou não na nossa vida, o que você faz ou não? É exatamente a sua criança interior que você vai recorrer para buscar toda essa sabedoria. É o resgate da sua essência pura, da coragem de ser quem você é. É uma sabedoria que é única em todo o universo, em todo o tempo. Então, um conselho geral para você conseguir passar por todos esses desafios esse mês é buscar a tua essência, é ter coragem de ser quem você é ter coragem de assumir o que você quer de verdade, onde estão os seus limites, o que você suporta ou não mais na tua vida. E só o seu coração vai te trazer essa autenticidade, só o teu coração vai te trazer esse poder único, universal que só você tem. Então sempre que o medo ou a dificuldade de andar, de escolher um próximo passo, bater aí na sua porta, olha pra dentro, olha pra tua essência, pensa o que a minha criança faria, o que o meu coração tá me pedindo nesse momento. Que saída eu escolho pra ser mais digno e respeitoso com quem eu sou. E deixa o teu coração falar, deixa a tua alma conversar com você. E deixa o teu coração falar, deixa a tua alma falar com você. E segue o que você vai ouvir. Tenha o jogo de cintura para agir conforme o que você deseja. E aceite apenas aquelas oportunidades que vão condizer com quem você é, com seu respeito pessoal. Então acho que já ficou bem claro que o mês de março para as sereias esse ano vai ser sobre libertação, seja por amor ou por dor. E outra dica muito especial é, antes que a torre precise ser derrubada, derrube você ela, quebre você mesmo suas estruturas. Antes que a torre precise agir, faça você mesmo a limpeza. Porque se você esperar, aí sim às vezes a gente vem com umas atitudes mais agressivas dessa torre. E agora vamos dar uma olhada no arcano da energia geral, que vai reger os signos de terra. E a gente saiu com a Justiça, que é uma carta também muito interessante para esse momento. A carta da Justiça é uma carta que fala da gente começar a colher o que a gente tanto plantou, seja do lado bom ou do lado ruim. Você vai receber as recompensas positivas ou negativas de tudo aquilo que você andou fazendo nesses últimos tempos. E essa é uma carta que vai condizer muito com a energia de março também, que além da gente colher o que a gente plantou, a gente vai finalmente receber o que é justo dos outros também. Então, por exemplo, se você estava aí em algum processo, se alguém fez alguma coisa pra você, você estava esperando algum tipo de resultado, alguma resposta, ela vem. E exatamente do jeito que for mais justo para toda a situação e principalmente para você. E aí, como eu falei, se você plantou coisa boa, você colhe coisa boa. Se você plantou coisa ruim, você também vai colher aquilo que você estava merecendo. E além disso, é uma carta que vai falar muito sobre a gente exigir o que é nosso de direito, colocar limites e saber falar os nossos nãos. Além de condizer muito com a estrutura desse mês de março, desse número 4 de Virgem, vocês doentes dos signos de terra vão conseguir ter muito senso para buscar aquilo que vocês estão procurando. E além de tudo, essa aqui é uma carta de ordem, é uma carta que promove direcionamento e promove estrutura. É uma carta que carrega a energia de fazer as coisas de uma forma correta, clara, segura, bem na energia do número 4. E essa aqui é a carta 11, é a seguinte da roda da fortuna. Lembra que eu falei que é um dos arcanos anuais? Essa carta aqui também confirma que março para vocês vai trazer um segmento de todos esses acontecimentos que estão para passar na vida de vocês. Então é como se a roda da fortuna viesse promover uma mudança, trazer uma nova oportunidade e vocês fossem ter essa forcinha aqui da justiça para conseguir estruturar esse novo tempo que vem por aí. E é ótimo porque vai ajudar a manter a frieza e usar estratégias de Ares sem se perder para explosão ou impaciência. É aquela energia que convida a gente a fazer a nossa jogada no tempo certo. E agora partindo aqui para o campo emocional e de relacionamentos, como os arcanos regentes, a força e a torre. E para complementar, a gente vem com o Rei de Copas e o 8 de Copas. E ficou aqui uma energia muito condizente com essa energia geral do mês de vocês. Isso aqui mostra que o campo emocional vai passar por certas provações que vão abalar estruturas, vão fazer com que muitas verdades apareçam, mas que vão pedir muita calma na hora de agir, vão pedir para que você contenha certas explosões, para que você tenha uma sabedoria, um jogo de cintura melhor nesse momento. Então é capaz que dentro de vocês, no emocional, fique um pouquinho caótico, mas usa a razão acima dessa emoção para vocês conseguirem discernir o que é melhor fazer daqui para frente. A gente vê que provavelmente vocês já têm sido forte há muito tempo, que vocês já estão até meio desgastados. A partir de agora, tenta se abrir cada vez mais para as mudanças que a vida vai trazer. Deixa tudo aquilo que é falso e que não serve mais cair por terra e coloca a tua razão e os fatos à frente para vocês conseguirem criar novas estruturas.
imaturas. Então esse é um mês que vai exigir muita maturidade emocional. Vai exigir que vocês entrem em contato com vocês mesmos e que vocês exponham o que vocês sentem, as vontades de vocês, de uma maneira mais clara, mais madura, para que vocês tenham realmente uma eficiência para passar a mensagem que vocês precisam. E inclusive ter maturidade para aprender a se despedir daquilo que tinha na sua vida, mas que você sabe que não condiz mais com você. No teu campo emocional, seja nos relacionamentos amorosos, com a família, com os amigos, a gente vê aqui que tem certas coisas que estão na hora de sair da vida de vocês. Esses inícios e términos que o ano 1 vai trazer, eles têm muito a ver com a própria atitude de vocês. Vocês não esperando a peteca cair, essa torre explodir, mas vocês virando as costas no momento correto. Antes que a bagunça precise acontecer, sabe? Usar essa maturidade, a calma, a força e a segurança de vocês para conseguir se direcionar para onde é melhor. Pode ser que se você esteja namorando, você esteja num casamento, num relacionamento sério, não quer dizer que as coisas podem acabar, mas quer dizer que tem que ter um amadurecimento nesse momento das duas partes. Tá na hora de ter uma maturidade para que vocês tenham uma conversa mais sincera, para que vocês consigam caminhar juntos para fora de uma situação que não tá mais tão legal. Não cometam o lado sombra da força, que é ficar engolindo o sapo, mas usem o jogo de cintura e a paciência e a habilidade mais analítica e racional para conseguir ter conversas difíceis. E aí isso se estende, lógico, além de namoro, casamento, pra amizade e família também. Usa a maturidade emocional, a força que você tem, de uma forma completamente positiva. E se você tiver em dúvida, se você não sabe o que fazer, se continua ou não com uma pessoa do seu lado, se continua ou não com certos hábitos emocionais, usa a justiça aqui a seu favor nesse momento. Porque a justiça, ela se move pelos fatos, ela se move pela verdade, nua e crua, sem ter nada a ver com o coração ou sentimentos. Porque quando a gente tá mais apegado, quando a gente tá inseguro, quando a gente tá com um pezinho pra fora da situação, mas tá com dificuldade de tirar o outro, é muito interessante usar a justiça. Esse mês, tenta não observar tanto o que o seu coração tá falando, o quanto que ele bate mais forte, ou o quanto que o outro tá te falando coisas que você gosta de ouvir, que você sabe que te envolvem. Usa os fatos reais, tudo aquilo que é palpável, para te ajudar a tirar esse pezinho desse lugar que você não pertence mais. Expande os seus horizontes emocionais para onde realmente está positivo nesse momento, para onde realmente é benéfico para vocês agora. E tenha coragem de agir conforme a sua verdade, conforme o que realmente faz bem pro teu coração. E outra, você se conhece, você sabe o quanto que essa relação tem te exigido de maneira negativa, o quanto de sapo você tem engolido. Então, a partir de agora, confie em você e deixa a maturidade emocional te levar, deixa a razão ajudar um pouquinho esse coração a se reerguer, a se respeitar mais, a saber dar nome aos limites que tem e encarar de forma verdadeira quem tá do seu lado. E também de forma verdadeira como você tem se tratado, porque afinal aqui não é só sobre relacionamentos. Como eu falei, é sobre o teu campo emocional no geral. Então foca também tudo isso que a gente conversou de você pra você mesmo. Porque às vezes a gente pode não ter ninguém, mas feliz ou infelizmente a gente tem a nossa companhia do começo ao fim da vida. Mas o fato é que o relacionamento primordial da tua vida é você com você mesmo. Então você sempre tem que estar de olho nisso também. Porque às vezes a gente se torna o nosso pior carrasco. E é sempre importante fazer essa varredura interna, esse olhar interno, esse mergulho, pra gente voltar a ter um senso carinhoso com a gente, justo, que traz dignidade e respeito. E agora vamos dar uma olhadinha na sua força de manifestação, no seu mundo material esse mês. E os arcanos regentes desse campo são a Torre, aqui ela aparece de novo, e o Mago. E de complemento a gente tem o 7 de Copas e o 10 de Ouros. E essa área material aqui continua exatamente com essa conversa que a gente estava tendo de maturidade e limpeza. A torre se repete aqui falando que essa área também, tanto no seu financeiro, no seu profissional e o seu campo material no geral, a sua forma de materialização, ela vem a partir de muitas mudanças. Tem muitas coisas para acontecer esse mês, vai ser uma questão no mundo material mais agitada. Mas lembra que por mais que assuste, são mudanças necessárias, são limpezas e verdades que precisam estar escancaradas para você. Às vezes tem uma mudança de emprego que você está buscando, ou alguma área nova que você quer. Mas aqui fala exatamente sobre você aprender a criar espaço pro novo. De novo com aquela questão da energia do 1. Inclusive, como eu falei, quem tá aqui é o Mago, um dos nossos arcanos principais desse ano e também o arcano da energia do 1. E ele vem mostrar que essas mudanças, mais bruscas às vezes que sejam, elas são pro seu bem, elas são pro novos começos prósperos, novos começos que fazem mais sentido para você e que sim, você tá preparado para ir em frente. Sim, você tem tudo que você precisa para fazer acontecer, para entrar numa nova fase. O Mago, quando ele sai, ele é muito legal por conta disso. Ele fala que você já tem tudo que você precisa para fazer acontecer, para fazer dar certo.
Basta você direcionar suas forças e suas energias e começar a plantar e construir. E vai ser bom porque você vai conseguir plantar num terreno que vai estar limpo. E você vai encontrar de verdade uma terra fértil para você fazer isso. Só cuidado para não se perder demais na tua imaginação, porque às vezes as coisas acontecem, um campo novo se abre e a gente fica olhando para várias coisas de uma vez e tem o perigo de olhar demais, imaginar demais e acabar não fazendo nada. Então só toma cuidado com isso. Usa a tua imaginação para te inspirar, para você se conectar, inclusive com a tua criança interior, mas usa a sabedoria aqui desse 10 de ouros para você conseguir estruturar as coisas de uma maneira correta. Aqui a gente tem sim uma energia de muita prosperidade e que agora tá na hora de você investir de uma maneira segura, a longo prazo, com coisas que você realmente sabe que você vai ter fruto. Sabe, apostar naquela sua habilidade que você sabe que você é bom. Você sabe que você vai conseguir tirar frutos disso. E você vai sim receber muitas novas oportunidades. Certas portas vão se fechar, mas é porque outras já estão se abrindo. É só você usar a sua sabedoria, o seu senso de justiça e de maturidade para conseguir acalmar teu coração com tudo aquilo que vai embora e escolher o melhor caminho para você. E é exatamente nessa linha de raciocínio que você vai conseguir materializar as coisas que você tá desejando do teu mundo exterior. E confie em você, porque essa sabedoria que você tem, essas habilidades que você tem, só você sabe fazer. É só essa sua natureza única que vai te guiar daqui pra frente. E a sabedoria que vem com ela. E você trazendo toda a maturidade daquele rei de copas aqui do seu campo emocional, você vai conseguir agir de uma maneira tranquila, seja qual for a novidade que apareça na tua vida. Então está sim um mês muito legal para te trazer direcionamento e fazer da tua mente analítica, do seu racional, o teu melhor amigo. E agora vamos dar uma olhada no conselho final da espiritualidade para te guiar nesses momentos desse mês. E a gente veio com uma carta muito especial que casa bastante com tudo isso que a gente estava conversando, que é a carta da pausa para o café. Essa é uma carta muito especial que vai falar sobre cuidado com a tua ansiedade, com você apreciar mais o caminho e a caminhada até você chegar no teu destino. Também significa que ela vai trazer esse senso da carta da justiça de respirar antes de agir conforme os fatos, de analisar friamente para depois você tomar uma decisão. Colocar a tua cabeça acima do teu coração um pouco. Então essa é uma carta que te lembra de respirar, de sentir o momento de verdade, deixar o teu coração mostrar o que tá aí dentro de você, colher essa informação que esse coração vai te dar e trazer isso para fora de uma maneira inteligente, mais estratégica, mais fria. Porque nesse mês você vai precisar de bastante jogo de cintura. Lembra que eu falei, a energia geral para todo mundo tá com aquela vontade de agir, de explodir, mas ao mesmo tempo a gente precisa segurar, porque precisa agir com uma certa inteligência, uma maturidade para agir direito e não simplesmente jogar uma energia vital fora? Pois é, exatamente o que essa pausa pro café aqui tá pedindo para você. Então aconteceu alguma coisa a partir de agora, você levou um susto, você vai ter que trocar de emprego, alguém terminou com você, você brigou de fato com alguém. Não sai agindo. Lembra da frieza e da estrutura da justiça e do 4 e do quanto que respirar fundo antes de deixar teu coração falar primeiro é importante para que você faça movimentos inteligentes. Então, toda vez que Março quiser te tirar do sério, respira fundo. E agora vamos dar uma olhadinha no pessoal dos signos de ar. O pessoal dos signos de ar saiu como arcano principal de energia geral do mês o Eremita, que é uma carta muito especial que não fala de solidão, mas de solitude. Aquele momento em que a gente precisa se fechar um pouquinho do mundo lá fora para começar a escutar o que tem aqui dentro. Porque de repente o mundo lá fora para de fazer sentido, todas as pessoas que cercavam a gente, tudo que a gente escutava, via, fazia, parece que não estão mais conectadas com quem a gente é. E aí a gente escolhe passar um período sozinho, um período mais de introspecção, para escutar o que tem aqui dentro. Não no intuito de se excluir do mundo, mas no intuito de começar a escutar o que tem dentro da gente, a nossa sabedoria para começar a viver a vida segundo os nossos próprios padrões. Ela é uma carta muito especial, é uma carta que fala do nosso mestre interior. Então, o pessoal do signo de ar esse mês vai estar muito introspectivo. É um mês que vai exigir que você pare de buscar os padrões do mundo lá fora e buscar os seus próprios padrões, para que você consiga realmente ser feliz, para fazer com que a vida faça sentido para você, suas amizades façam sentido, o que você coloca pro mundo, o seu trabalho. E ao longo da tiragem vocês vão ver que buscar os seus próprios padrões é o que está sendo pedido em todas as áreas da tua vida agora nesse mês de março. E falando em março, lembra que eu falei que vai ser um mês agitado, que ao mesmo tempo vai precisar de estrutura, mas a gente vai precisar colocar nossa comunicação pra fora? E é através da energia desse eremita aqui que vocês vão conseguir se portar de uma maneira mais genuína, mais autêntica. Até porque é uma carta que pede pra que você pare de buscar opiniões alheias e você busque a força da tua expressão no teu interior. E o eremita, bem como vocês conseguem ver, é a imagem de um senhor, ou seja, de alguém que já viu muito, já viveu muito e agora tá buscando um momento mais
de conexão interna. É alguém que não vai exportar bagunça ou uma atitude tomada por impulso, que é exatamente a energia de Virgem e do número 4 que a gente vai ter para contrastar com esse mês. E é a partir do momento que vocês tomam uma certa distância que vocês vão realmente perceber como é que tá o mundo à sua volta, para escolher de fato com muita sabedoria o que você vai fazer daqui para frente. E vocês vão ver nas próximas partes que por mais que aqui seja uma energia mais solitária, a gente vai ter também muita expressão, a gente vai ter expressão da sua alma. E vai trazer toda essa energia do 3, mas vai te ajudar a fazer isso de forma genuína, de uma forma clara, fazendo com que você expresse realmente o que você pensa, do jeito que você quer. Então agora, nesse mês, toda vez que você não souber como agir ou ficar com algum tipo de dúvida, se silencia e olha pra dentro. Porque o seu mestre interno, o seu eremita, vai te trazer as respostas. Porque a sua vida vai começar a exigir a partir de agora que você caminhe com seus próprios sapatos e não os de qualquer outra pessoa. E agora vamos dar uma olhada no campo emocional e de relacionamentos esse mês, que teve como arcanos a Torre e a Imperatriz, Torre essa que já tá aparecendo em todos os grupos, e para acompanhar os 5 de ouros e os 6 de paus. E essa aqui é uma combinação muito interessante porque tá falando também de uma limpeza no teu campo emocional. Sabe isso do eremita que eu falei pra vocês? Essa sensação de você já não tá condizendo mais com o mundo lá fora, com os lugares que você frequenta, desconectado com as suas amizades e relacionamentos no geral? Isso aqui é um retrato exato disso. É um retrato que vai mostrar que você tá há muito tempo se arrastando por conta de um apego emocional, se arrastando por certas migalhas e por pessoas que não fazem mais parte da tua vida. Por algum motivo você tá buscando insistir, você tá buscando ter esse sacrifício. Só que isso já deu. É um dos motivos pelos quais esse mês você vai sentir uma necessidade de ficar mais introspectivo, de se afastar do mundo lá fora. É exatamente isso que você tem que fazer. Você tem que buscar essa limpeza, você tem que buscar esse redirecionamento e entender de fato quem são as pessoas que valem a pena estar na sua vida ou não. E também começar a admitir que às vezes você se coloca à mercê de certas pessoas que você sabe que te judiam, você sabe que te fazem mal. E tá na hora de você limpar isso daí, tá na hora de você mudar esse padrão, porque a forma como você permite que os outros te tratam tá refletindo exatamente na forma como você se trata, como você se vê, como você se respeita, se você se permite ou não ter algum tipo de dignidade nesse campo. Portanto, saiba que o teu trabalho primordial agora em março no campo das emoções, além da limpeza das tuas companhias, em primeiro lugar precisa de uma atenção mais do que especial sobre o seu relacionamento com você mesmo. Tá na hora de você se perguntar como é que você se vê, quanto você se ama de fato ou não, o quanto que você tá confortável sendo você na sua pele, o quanto que as suas atitudes têm mostrado respeito pessoal ou o quanto elas têm atacado constantemente a tua dignidade. Vocês precisam assumir essa imperatriz aqui dentro de vocês. A imperatriz, ela é amor próprio, ela é aquele amor que transborda, aquele amor que cuida, aquele amor que não é uma mera paixão, é aquele amor de verdade. Não é algo passageiro, é uma coisa que a gente nutre. E ela sempre fala sobre autoconhecimento, sobre o quanto a gente deve se colocar em primeiro lugar hoje e sempre. E o quanto a gente deve respeitar a nossa própria natureza, exaltar a nossa beleza e se expressar na pura forma da nossa essência. Se vocês não conhecem, vale muito a pena vocês procurarem mais sobre esse arcano e usar ele como arquétipo esse mês junto com o eremita. Porque o eremita vai trazer essa solitude, vai trazer a sua consciência para dentro de você e a imperatriz vai tratar esse seu mundo interno. É um fechamento para o mundo aqui fora, para um mergulho dentro de você, dentro do teu coração. Então, a partir de agora, se ame o suficiente para saber dizer adeus, o suficiente para você saber estar sozinho, porque o eremita, ele também traz uma outra coisa muito interessante, que é o silêncio. E quando a gente está em uma situação que traz o nosso verdadeiro silêncio, a gente de fato não tem barulho lá fora para atrapalhar, pra gente fugir dos nossos conflitos internos. A gente é obrigado a conviver 100% de maneira nua e crua com o que tem aqui dentro. E muito provavelmente por conta dessa necessidade que tá no campo emocional e que vai estar no material também, que eu já vi aqui, quando a gente tem essa necessidade de deixar sair nossa essência e buscar o nosso amor próprio, se isolar do mundo para aprender a se amar de novo, isso comprova toda a dificuldade de vocês estarem nesse silêncio aqui. Só que agora não tem mais para onde fugir. Ou você se olha, ou você aprende a se amar de novo e a se respeitar, trazer dignidade de volta para sua vida, ou tudo vai continuar dando errado. Você vai continuar brigando com as pessoas à sua volta, você vai continuar se sentindo estranho, vai continuar se humilhando e constantemente ficar vestindo uma máscara para conseguir uma aprovação alheia que nem faz sentido. Eu sei que lá no fundo você tá sentindo um vazio, você tá sentindo uma ansiedade, uma sensação estranha quando você tá sozinho com você. Só que isso tudo é simplesmente uma falta de conexão, o que automaticamente vai
te trazer tanto amizades e relacionamentos amorosos que não são verdadeiros, que não combinam de verdade com você ou com o que você quer, ou vai fazer com que você continue se apegando a pessoas e padrões antigos que já não fazem mais parte de quem você é. E sinceramente, não tem como decidir qual dessas opções é pior. Ambas são extremamente cruéis com você. E tanto Março, quanto o número 3, quanto Áries, eles são energias que se movem de maneira genuína com o que tem dentro deles. Eles usam a sabedoria e a vivência que eles já tiveram para se mover, para tomar decisões, para saber o que querem ou não da vida e lutar a favor disso, conquistar o espaço no mundo. Então, se vocês usarem Março para fazer esse mergulho interno, vocês vão evoluir muito em vários campos. A ansiedade de vocês vai baixar bastante e vocês vão voltar pro mundo sendo quem vocês são. E agora já vamos pegar um gancho pro nosso mundo material, que teve como arcanos representantes o Mago, que já é o nosso arcano anual, e o Louco. E perceba que a gente tá falando do arcano 0 e do arcano 1, então a gente tá falando aqui de um grande começo. E que vieram acompanhados pelo 5 de ouros e o 10 de ouros. E aqui a gente traz uma combinação que continua com toda essa conversa que a gente estava tendo. Porque ela vai falar de você perder esse seu medo, perder essa tristeza, essa sensação de estar completamente desconectado, para ser louco o suficiente de ousar tomar um novo caminho. Ousar escolher uma vida nova, ousar escolher novos padrões e assumir quem você é, assumir suas loucuras. Porque sim, aqui mostra que você tem todas as habilidades que você precisa para sair desse marasmo aqui. Mas antes de tudo, você precisa acreditar no teu potencial, confiar que você é capaz. E em meio a esse momento de ermita, começar a reconhecer todas as suas ferramentas, poderes e habilidades. Tudo aquilo que você vai usar para construir esse novo caminho. E a partir de então, com essa sabedoria, essas habilidades e essa energia, começar a plantar um terreno que você vai colher frutos pelo resto da sua vida. Porque é um segredo muito especial da espiritualidade que eu sempre trago nos meus vídeos e que os mentores vivem falando tanto para mim quanto para várias consulentes e consultas ou nas cartas de psicografia, é que a gente só é um ser completo, feliz, abundante e próspero quando a gente segue de forma genuína o que tem no nosso coração. Ou seja, quando a gente respeita a nossa essência, quando a gente usa a nossa alma como bússola para chegar numa vida melhor. Porque é só aqui que tem um mapa que consegue levar a gente pro nosso verdadeiro destino, para chegar até tudo que é nosso por direito, para cumprir todas as missões que a gente tem nessa vida. Mas para perder esse medo, você vai ter que olhar para dentro. É só assim que você perde esse medo, é só assim que você sai desse marasmo. E aqui também é uma prova de que você tem sabedoria de sobra, sim. Você tem senso crítico, você tem consciência de muita coisa. Você só tá precisando dos seus 5 segundos de loucura. Então esse mês ele tem sim toda a perspectiva de trazer prosperidade no teu campo financeiro quanto no teu campo profissional. E prosperidade na materialização daquilo que vocês desejam. E esse caminho, essa vibração próspera desse mês vai chegar a partir do momento que você tiver coragem de jogar o jogo da vida segundo você mesmo, com as tuas habilidades e com as tuas loucuras. Então, depois de começar a fazer esse mergulho interno, aproveita para já começar a se mexer em direção daquilo que você deseja. Por mais que o mundo inteiro vá falar que você tá errado ou que você é maluco. E todo sonho é sempre taxado de ilusão até ele se tornar realidade e todo mundo te aplaudir na maior hipocrisia depois de viver te criticando. E vê se enfia também outra coisa na cabeça. Se você continuar vivendo na insegurança e deixar a vida embora, principalmente por ficar ouvindo opinião alheia, a única pessoa que vai perder é você. Ninguém vai perder nada, só você. E agora vamos lá para um conselho final da espiritualidade. Aqui a gente veio com a carta do sapo mágico, que é a mesma carta que apareceu pro pessoal do mundo das águas. Que é uma carta muito especial que te lembra da sua criança interior, que nada mais é do que uma metáfora para falar da sua verdadeira essência. A sua essência de verdade, a essência da tua alma. Aquela que na infância é muito mais fácil da gente reproduzir, porque a gente não teve o peso da vida, de certos traumas, e tinha tendência de conseguir ser mais autêntico. Esse mergulho aqui não pode ser só uma coisa séria. Eu sei que a gente olha o eremita e fica pensando, é um senhorzinho, ele já tá meio corcundinha, tá sozinho, tá na neve, deve ser uma coisa meio chata. E não precisa ser. Esse nosso mergulho interno, ele pode ser brindado pela nossa criança interior. Ele pode trazer diversão, ele pode trazer a nossa felicidade. Porque o mergulho não é exatamente para você buscar de volta quem você realmente é. Então, como eu falei, é a sua criança que detém essa sabedoria. Então, é hora de você dar voz para essa pessoinha aqui de novo. É hora de você dar voz para sua criança, trazer o que tem de mais genuíno, mais puro em você, tanto do seu lado luz como do seu lado sombra, que também vai te dar muita força. É claro que ao longo dessa jornada aqui a gente vai enfrentar coisas difíceis que vão estressar, deixar a gente triste. Se prepara para derramar umas boas lágrimas. Só que o que eu quero dizer aqui é que não precisa ser só assim e não vai ser. A nossa jornada interna, ela tem a ver com a alegria e você vai saber de fato que você realmente está indo na direção certa quando o seu coração ficar quentinho, quando
Quando você olhar para uma coisa, escolher uma coisa, experimentar fazer ela e o teu coração bater de uma forma diferente, você se sente feliz, aconchegado, vai dar aquele calor no teu corpo, que é a tua criança se manifestando, concordando com aquilo que você escolheu, aprovando aquilo que você decidiu. Então acho que já ficou bem claro que além de uma jornada de limpeza e autoconhecimento, é uma jornada de resgate. E agora vamos começar a falar com o pessoal do grupo do fogo. O pessoal do signo de fogo saiu esse mês de março com 2 arcanos, a morte e a estrela. E são 2 arcanos muito poderosos e especiais, principalmente em todo esse movimento que a gente viu de março de 2026. Aqui a gente está falando de uma renovação completa da sua vida. A gente mostra que a noite escura está acabando, que as coisas que estavam se arrastando, as coisas que estavam precisando terminar, em março elas se encerram. E finalmente começam a aparecer novos horizontes, novas esperanças. Esse vai ser um mês muito importante e vocês vão ver pelo resto da tiragem que vai trazer muitas e muitas mudanças. Então, além de março ser maluco por si só, aguentem porque vai vir muita bagunça pra vocês também esse mês, muita agitação, porque tem muita coisa pra ser finalizada. Porém, o segredo é que não são meras finalizações, são finalizações que vocês precisam colocar a mão. Lembra que eu falei que a energia do ano 1, para começar muita coisa a gente tem que finalizar? É exatamente ilustrada por esses 2 arcanos aqui. Porque para o sol nascer, para a estrela começar a brilhar nessas últimas horas da noite, a morte precisa passar fazendo uma limpeza completa na sua vida. Só que sabe quem é esse cavaleiro aqui? Esse cavaleiro é você. A carta da morte, diferente de outras do tarô, ela fala sobre mudanças que a gente mesmo promove. Ela vai falar dessa limpeza de campo que precisa no ano 1 para a gente ter espaço para plantar novas sementes. E como eu falei, essas mudanças não vão ficar só à mercê da vida, mas de você também. O movimento positivo desse mês vai acontecer conforme você for promovendo finalizações e limpezas. A carta da morte ela é uma carta de transformação, de deixar partir, de tirar tudo aquilo que não serve mais, tudo aquilo que já passou o tempo, para deixar a vida nascer de novo. Muito provavelmente esses últimos meses da tua vida têm sido meio conturbados. Você tem sentido uma falta de conexão e muito provavelmente é porque você talvez tenha tentado arrastar coisas que já não tem mais que estar na tua vida. E o maravilhoso é que não apareceu só a carta das transformações, a gente veio junto com a estrela, que é a carta da renovação da esperança, é a carta da luz nascendo de novo na tua vida. Todo aquele período de bagunça começar a dar uma acalmada para a sorte voltar a ficar a seu favor. E agora vamos prestar atenção em outro símbolo importante que tem aqui. Vocês conseguem ver que é essa moça que está agitando as águas do próprio rio? Vocês percebem que ela está trazendo o movimento das águas que vai trazer através das ondas as novidades para a vida dela? Então, o ato de mover essas águas antigas é exatamente o que a morte está propondo. Perceba que os 2 arcanos pedem atitudes suas. E não fica chateado porque ambos deles falam que o dia já está logo aqui. É uma porta que você precisa abrir, que assim que se abrir você já pode ultrapassar e aproveitar todas as novas oportunidades desse novo momento. Porque as oportunidades estão ali, elas estão só esperando você atravessar essa porta. Então é hora em março de você aproveitar bem essa energia do ano 1. Olhar pra dentro, entender tudo aquilo que faz sentido pra você ainda na tua vida, seja de companhia, trabalho, hábitos, atitudes. Então tá na hora de você olhar um pouquinho pra dentro e ir pra sua vida, sai dessa caixinha um pouco e observa de fora. Começa a perceber tudo aquilo que o seu espírito tá pedindo pra você, tudo aquilo que teu coração tá te comandando agora. E como alguém que tá fora da caixinha, simplesmente pega aquilo que não serve mais e tira desse espaço. Porque assim que você começar a tirar, você vai começar a perceber que já tinha inclusive oportunidades escondidinhas ali por baixo disso. E tenha coragem, vocês vão ver aqui pra frente nos outros campos que vai ser exigido isso de vocês. E atitudes que você tome confiando plenamente em você, confiando no teu caminho e com o teu propósito claro. Então vamos começar a olhar agora pro nosso campo das emoções e dos relacionamentos. Que trouxe como arcanos maiores a roda da fortuna e o carro, que já começa a indicar toda a bagunça de mudanças acontecendo que eu falei pra vocês, que vieram acompanhados do 2 de ouros e do 3 de copas. Bom, essa daqui é uma combinação muito especial para esse momento, como eu falei, já anuncia muita mudança, então se prepare, por exemplo, para mudança de status de relacionamento. Tem novas pessoas para chegar, você vai cruzar com novidades demais nessa área emocional. Tanto você que já estava num relacionamento que não tinha mais sentido, mostra que você vai ter a oportunidade de terminar e talvez já de encontrar uma outra pessoa, ou se você estava solteiro, de cruzar com alguém que vai fazer muito sentido para você na tua vida nesse momento. E essas mudanças vêm, elas vão ser propostas, mas como eu falei, você vai precisar de muita clareza de direcionamento para entender o que você quer. Vamos imaginar que você estava num relacionamento que foi muito sério e durou bastante tempo, só que a vida foi acontecendo, você foi se transformando e aquele relacionamento, esse período com essa pessoa deixou de fazer tanto sentido para você. Vocês já não estão mais conversando nos objetivos, na
essência, e você tem ali aquelas dúvidas, você não entende mais o que você quer fazer. Além disso, toda vez que você tenta expressar a sua mudança pessoal ou a sua vontade de sair do relacionamento, tanto o teu companheiro quanto a sua família te taxa de maluca. Fala que não tem nada a ver, que você tem que continuar insistindo, que é só conversar que passa, que essas suas opiniões são só uma nova fase de rebeldia. E aí você começa a entrar no malabarismo sem fim, de tentar esconder quem você é, reviver esse seu eu do passado e tentar ficar empurrando com a barriga toda essa situação. Porque todos os fatos que jogam na tua cara parecem tão palpáveis que você fica nessa dúvida eterna do que você faz ou deixa de fazer. Que é exatamente o que essas situações de morte trazem, que é exatamente essas situações de transformação. E é uma coisa que já tá te cansando faz tempo. É uma clássica situação que precisa desse arcano aqui pra acontecer. Você precisa colocar a mão no seu destino e limpar e tirar dele aquilo que você não quer mais. Você precisa sair desse malabarismo, você precisa sair dessa dúvida para assumir as suas vontades. Então é hora de você olhar para dentro e ter muito claro aquilo que você quer para sua vida, aquilo que funciona e não funciona mais. Você não pode mais ficar olhando para todos os lados de uma vez. Tem que escolher um caminho, tem que escolher uma direção. Então, no caso desse exemplo, você tem que colocar na tua cabeça que você não tá fazendo besteira nenhuma e encerrar um ciclo que já acabou faz tempo, que não faz mais sentido para você e que só tá atrasando tua vida. E lembra que eu falei que vai ser um mês de muita bagunça, de muitos acontecimentos? É um mês que pode acabar trazendo muito estresse também nesse sentido. Porque a carta do carro, quando ela vem, ela é a carta das vitórias garantidas. Ela é a carta da gente ter um direcionamento e conseguir fazer aquilo que a gente deseja. Só que essa vitória só se realiza depois de uma batalha. Ou seja, usando esse exemplo de novo, vão ter pessoas contra você, vai ter esse companheiro esperneando, falando que você está desperdiçando anos da tua vida e que você vai se arrepender. E ao invés de ficar olhando para os lados, você consegue colocar o seu carro para frente e caminhar, não importa o que vai aparecer no seu caminho. Você vai lutar as batalhas para conseguir quebrar essas correntes e chegar onde você deseja, na tua liberdade, naquele momento de satisfação, de leveza, onde você vai finalmente estar perto de quem você realmente quer. Inclusive, esse é um mês para você estar bem perto dos seus amigos, daquelas pessoas que conhecem você, que apoiam você e que vão te dar toda a força para buscar mudança. É um mês muito especial para vocês estarem perto daquelas pessoas que vocês adoram. E aí eu falei de amigos, mas pode ser também alguém da família, pode ser sua mãe, seu pai, um irmão, alguém que realmente te compreende. E permita que as mudanças aconteçam. Como eu falei, é só você abrir a porta. A vida tá esperando só você fazer isso e atravessar. Atravessar que nem esse carro aqui, com completa força e direcionamento. Porque a gente vê que se você tomar as escolhas certas que vão condizer com você e o teu coração, você vai ter sucesso nos seus relacionamentos esse mês. Você pode ter uma mudança de status. Só que como eu falei, isso aqui é uma leitura do teu campo emocional no geral. Então a gente também tá falando do seu relacionamento interno, seu relacionamento você com você mesmo. Que é trocar esse malabarismo todo que você tá fazendo por um equilíbrio interno. Deixar de ser tão exigente com você, deixar de se obrigar a usar uma máscara tão pesada e se tratar com o amor que você sabe que você merece, o amor que você tá precisando, para curar todos esses machucados que estão dentro de você. Porque pelo período que você já tá vindo, a gente sabe que você não tá com a melhor tratativa pessoal. Até porque sua paciência já acabou, você tá meio cansado mesmo. Então tá na hora de você deixar a sua essência sair, de você se olhar de forma mais genuína e carinhosa com você. Porque só quando você conseguir desarmar um pouco esse coração, mostrar que tá tudo bem, ele expressar as próprias vontades, que ele vai conseguir te dar o direcionamento para esse momento. Que inclusive é quem vai falar o que tá precisando de transformação, o que não faz mais parte dessa sua fase e como você vai fazer para se despedir dessas coisas. Onde é que tá a força que você vai usar para puxar essa carruagem? E seguindo nesse sentido, a gente vai entrar agora na área material, que vai falar tanto do seu poder de materialização esse mês, como financeiro e de trabalho. Que vai ter a vitória 100% atrelada também a como vai estar a sua mentalidade. Porque, pasmem, aqui no seu campo material, os dois arcanos que vieram comandar são a morte e o carro. Exatamente, o seu mês de março vai ser focado 100% nessa energia geral. E vieram acompanhados pelo 8 de espadas e o 10 de ouros, que falam exatamente disso que eu estava comentando, de que a sua mentalidade vai ser decisiva nesse momento. Esse mergulho interno que você tem que dar para melhorar sua tratativa pessoal, ele também serve para você reconhecer teu valor, reconhecer tuas forças. Lembra que eu falei que a estrela tá trazendo uma nova manhã, novas oportunidades? Pois ela também é um arcano que fala da nossa essência, ela fala da nossa luz pessoal. E o quanto que a gente tem que deixar essa essência liderar a gente a partir de agora. E é exatamente isso que você tem que fazer para deixar essa prosperidade, porque
tem sim muita prosperidade para vocês esse mês, muitas oportunidades boas para vocês materializarem aquilo que vocês querem. Só que o que tá segurando vocês para trás é exatamente esse 8 de espadas aqui. É uma carta que fala de medo, de ansiedade. É aquela típica energia estraga prazeres, onde a gente tem um movimento muito positivo aqui para acontecer, uma vitória muito grande para alcançar, mas o nosso medo deixa a gente para trás, a nossa insegurança. O fato da gente não confiar nas nossas habilidades faz com que a gente não tome as melhores atitudes, faz com que a gente não consiga percorrer o nosso caminho e não conseguir ficar de pé depois de cada dificuldade. Porque, ó, a carta do carro aparece aqui de novo. E lembra que eu falei que ela é uma carta das vitórias? Só que é uma vitória depois de uma batalha? É exatamente por esse motivo aqui que você tem que confiar em você mesmo, você tem que confiar nas suas habilidades. Faça da tua mentalidade, do seu mental, um amigo seu. Porque nesse mês vocês vão conseguir colher muitas coisas que vocês já plantaram. Só que para vocês conseguirem criar uma colheita farta e continuar plantando semente, para continuar colhendo a longo prazo, vocês vão precisar confiar em você para ter uma estratégia boa de batalha, para não ter o perigo de vocês mesmos se sabotarem e colherem alguma coisa antes da hora, não estragarem o seu plantio, não acabar jogando veneno demais, achando que você tá só acabando com as pragas, mas no fundo você tá jogando o suficiente para estragar a sua colheita. E outro ponto muito importante sobre essa carta aqui que tá reinando na tiragem de vocês é que, por conta de ser uma carta de batalha, ela muitas vezes é uma carta que traz um estresse a mais. Faz com que às vezes a gente fique meio explosivo e às vezes queira agir sem pensar muito. Só que esse estresse e essas explosões estão mascarando essa insegurança aqui. Tá mascarando atitudes de autossabotagem. E é exatamente por isso que, na carta de conselho geral da espiritualidade, vocês saem com uma carta chamada Elemento Água, que é uma carta que fala exatamente da necessidade dessa calmaria, de pegar esse mar bravo, esse mar que várias vezes vai acabar ficando agitado por conta de tanta mudança, de tanto movimento, e principalmente disso que eu falei, de acabar mascarando a sabotagem com o estresse e a irritabilidade. Essa carta, ela traz a necessidade de vocês acalmarem esse mar toda vez que ele começar a agitar. Aqui ela vai te lembrar de respirar. E assim como as águas do rio, assim como as águas dessa estrela aqui, ela indica você a não lutar contra a corrente, a acalmar o mar sempre que preciso, mas quando a correnteza precisar te levar para algum lugar, você aprender a nadar conforme ela. Você acabar dando o tom do movimento desse rio, mas quando a vida quiser te direcionar por conta própria, você aprender a nadar conforme isso. Não impede que o destino aconteça, porque afinal, a energia geral de vocês é da roda da fortuna, que além de ser um dos arcanos anuais, é um arcano que fala pra gente sobre a vida colocando um dedinho no seu destino. E assim a gente chega ao fim da nossa última tiragem, o nosso último guia para nossa sobrevivência de março, como eu falei. Então me conta aqui de baixo qual é o seu signo, o que mais fez sentido para você, quais dúvidas vocês tiveram e que mudança que você mais tá precisando nesse ano 1, porque eu vou estar em contato com vocês aqui. Como eu falei no começo do vídeo, vocês estão mais convidados para acessar meu site aqui na descrição ou falar direto comigo pra gente fazer uma tiragem bem particular e focada nas suas energias. E não esquece de se inscrever aqui no canal e dar o seu joinha e acompanhar essa nossa jornada por aqui, porque vão ter muitas consultas de tarô e muito mais sobre espiritualidade no geral. Inclusive, o vídeo da semana que vem é uma carta canalizada, psicografada por um mentor meu, onde ele vai trazer exatamente o motivo, segundo a espiritualidade, por que uma pessoa nasce narcisista. Então sejam sempre muito bem-vindos. Eu sou a Lene e esse aqui é o Luz Corático.